Muito bom dia, pessoal! Hoje, dia 7 de agosto de 2024, uma live aqui sobre fundos imobiliários e de um tema que vocês vêm nos questionando aqui, né? Aliás, me questionando, né? Se eu ainda continuo 100% em fundo imobiliário. A gente recebeu isso em redes sociais, em comentários, né, dos vídeos que a gente posta, enfim, em mensagens gerais aí que a gente sempre acompanha. Nós recebemos esse questionamento. Então, vou responder para vocês, né? E também quero estender um pouco desse bate-papo aqui para outras verticais que eu acho que são importantes, tá? Primeira questão que eu acho que tem que ficar bem claro é que sim, eu invisto 100% em fundos imobiliários dentro da minha parcela de renda variável. Eu tenho uma fatia em renda fixa, às vezes ela está menor, às vezes ela está maior. Neste momento ela está em cerca de 20%, tá bom? Renda fixa bem tranquila mesmo, 100% do CDI, com uma boa liquidez, então bem tranquilo, tá bom? E aí eu te pergunto, né? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem disso? Se é realmente o melhor ou não, isso depende de pessoa para pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre esse papo. Primeiro, eu queria dizer a vocês, aliás, se alguém conhecer algum estudo é, preferencialmente brasileiro, né? A gente até encontra alguma coisa internacional que mostre qual que seria o balanceamento ideal entre renda fixa e renda variável no Brasil. Sugiro que vocês coloquem aqui no comentário e eu vou atrás desse estudo, vou trazer para vocês aqui, porque até hoje eu nunca vi nada realmente conclusivo se existe um percentual ideal no Brasil entre renda fixa e variável. E por que eu digo no Brasil? É porque é relativamente mais fácil de você fazer um estudo como esse no mercado americano, onde historicamente você tem os bonds, né, os títulos de renda fixa rendendo muito menos. E no Brasil, nos últimos, eu diria aí, 30 anos, a gente teve um CDI médio praticamente em dois dígitos. Então, é bem diferente, são dois mundos muito diferentes. E por isso que eu digo que seria interessante que esse estudo fosse feito no Brasil. O outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que eu já falei isso e parece repetitivo, mas é muito importante que você invista naquilo que efetivamente você tem mais conforto e segurança, porque o seu conhecimento ele vai sendo moldado de acordo com as suas escolhas. Desculpe, as suas escolhas, melhor dizendo, as suas escolhas vão sendo ajustadas de acordo com o seu conhecimento. Então, se você realmente para, estuda e entende muito bem como é que funciona o mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários, você vai ficando mais próximo dele, você vai criando segurança ou não de seguir investindo. E o mesmo vale para outros ativos, vale para moedas virtuais, isso vale para ações brasileiras em diversos setores, small caps, ações mais voltadas para crescimento, para dividendos, mercado internacional, essas empresas mais badaladas aí, né, dentro do índice que tem esse peso de crescimento muito vultuoso, e tudo isso remete a não simplesmente analisar uma cotação, analisar realmente o produto, analisar o contexto, analisar o negócio por detrás daquele produto e o foco que realmente você tem. Eu acho que toda carteira ela deve ter algumas premissas, né? Então, a minha carteira tem como premissa basicamente a defesa do patrimônio, uma volatilidade menor e uma renda passiva que me dê segurança de fazer reinvestimentos em retornos os quais eu acredito que sejam condizentes dentro da minha realidade, do meu padrão de vida e etc. Né? E de repente, se eu começo a me expor, por exemplo, a small caps, eu vou ter que parar tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, vou ter que estudar essas empresas, né? Embora tenham recomendações, embora tenham pessoas que são muito mais experientes do que eu nessa área e vão ter realmente boas recomendações, mas eu, Baroni, não consigo tomar uma decisão de investimentos com base exclusivamente numa recomendação. Eu acho que é importante a recomendação dar uma diretriz, mas de posse daquela diretriz você vai estudando, aprofundando para ver se realmente confirma aquilo que você viu como uma recomendação daquilo que você viu dentro das suas próprias pesquisas, né? Eu acho que esse é o melhor modelo de relação entre quem faz a recomendação e quem realmente segue aquela recomendação. Acho que isso é muito importante deixar claro. E aproveitando até esse ponto, eu jamais vou aqui recomendar oficialmente que alguém tenha 100%, ou que seja, no meu caso, né, 80% fundos imobiliários e 20% em renda fixa. Essa carteira ela funciona bem para mim, né, mas não necessariamente vai funcionar para várias outras pessoas que inclusive estão aqui acompanhando que investem em fundos imobiliários. Na média, as pessoas investem
entre 20% e 50% em fundos imobiliários, né? Isso na média, assim, essa pesquisa ela não é oficial, ela é mais no sentido assim daquilo que a gente conversa com as pessoas, daquilo que a gente tem interação com outros investidores. Então, as pessoas gostam de ter investimento internacional, gostam de estar exposto também em outros mercados, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. O grande ponto que eu deixo aqui de reflexão é estar exposto em outro mercado sem ter realmente um conhecimento mais aprofundado. Não precisa ser um conhecimento extremamente detalhado. Não estou aqui querendo dizer que todo mundo tem que ser especialista em absolutamente tudo, mas eu acho que tem que ter um mínimo de conhecimento para você começar a se interessar por aquele ativo, estudar um pouquinho mais, entrar um pouco mais na tese de investimentos. Isso vale para ações, isso vale para qualquer fundo imobiliário também. E eu já estou no mercado há bastante tempo, e de tudo que eu estudei, de tudo aquilo que eu experimentei, né, assim, que eu tive realmente experiências mais próximas, participando de eventos, participando de conversas com participantes de mercado, com pessoas que são envolvidas no mercado, o fundo imobiliário me deixou mais atrativo justamente porque ele tem um modelo implícito que me agrada muito. Que se você tiver uma carteira minimamente diversificada e procurando pesos mais iguais, né, inclusive aí sim existem estudos que mostram que a naive diversification, ou seja, pode até pesquisar sobre isso, a diversificação ingênua, né? Naive diversification, ela em vários casos ela tende a entregar resultados melhores do que aqueles que fazem uma alocação de portfólio. Então por isso que às vezes um investidor mais simples, sem ser simplista, pode ter resultados melhores do que investidores, do que gestores profissionais. E o fundo imobiliário, na minha opinião, ele tende a ter um retorno ainda melhor, né, uma consistência ainda melhor, eu acho que a palavra mais adequada é consistência e não retorno, ter uma consistência ainda maior quando se trata deste modelo de diversificação ingênua. Já no caso das ações, isso em tese também funciona, mas aí você já tem que ponderar outros pontos que no caso dos fundos imobiliários, na minha visão, talvez não sejam tão necessários assim. Outra questão que eu acho que é importante da gente trazer aqui para vocês é o quanto o yield histórico nos fundos imobiliários tem sido atrativo, né? Então a gente vem conseguindo encontrar boas oportunidades há muitos anos. Então tem hora que o tijolo está um pouquinho melhor, tem hora que um setor está melhor dentro do tijolo, tem hora que o papel está melhor, tem hora que o mercado talvez não esteja tão interessante no secundário, mas você tem boas emissões acontecendo. Então as opcionalidades que a gente tem dentro do mercado de fundos imobiliários me parece também uma outra grande vantagem, tá? Mas Baroni, será que não existe muito risco de ficar 100% alguma coisa? É óbvio que existe. Qualquer que seja a diversificação está a 100%. E aqui de novo, tá? É um 100% entre aspas. Eu quero voltar a repetir que eu tenho 20% em renda fixa. Para quê? Para reservas de oportunidades, reservas de emergência, reservas em geral. Eu falo que reserva igual o exemplo que eu dou é do carro, quando fica aquela luzinha amarela que entra na reserva. Quando entra na reserva, ele está dizendo o seguinte: olha, você pode andar mais X quilômetros para qualquer que seja o lugar que você vá. Então, reserva é reserva, acho que não tem que ter carimbo, não. Então, por isso que eu intitulo reservas como um todo, tá bom? E eu acredito muito que estar exposto a uma classe de uma maneira mais direcional tem risco sim, da mesma forma que tem riscos de não estar, né? Então, a partir do momento que você opta por diversificar bastante a sua carteira, sem um conhecimento necessário, corre-se um risco de você virar a média do mercado, ou seja, a sua diversificação, ela nada mais funcionou do que te colocar dentro da média. Então, se você tem uma carteira que está vencendo o principal benchmark do mercado, que é o CDI, está vencendo o indexador relacionado àquela classe e está vencendo alguma coisa que remeta à inflação mais 6%, e esse benchmark ele é histórico, né? O mercado americano, que já tem mais história aí de vida, mostra que os excelentes ativos tiveram retornos reais de 6%, ou seja, acima da inflação, né? Então, eu acredito que uma boa carteira de fundos imobiliários cumpre muito bem. Então, em outras palavras, eu procurei ser mais simples, procurei ser mais voltado daquilo que é o meu ciclo de competência, sem criar complicações para mim mesmo, que me permitisse tirar o foco daquilo que realmente eu me proponho a fazer. Chega uma hora que uma carteira de fundos imobiliários rendendo 10, 11% ao ano, né, como a gente está vendo hoje, ela cria uma proteção natural contra o portfólio, né, desculpe, é uma proteção natural a favor do portfólio, né, contra as intempéries do mercado, contra as adversidades do mercado. E aqui eu sintetizo dizendo que se eu tivesse que colocar uma
palavra que representasse essa minha decisão de estar exposto a fundos imobiliários, eu diria que a palavra é resiliência. Eu acho que os fundos imobiliários, eles já se provaram resilientes, tanto que a gente está hoje num momento de mercado global estressado, mercado local estressado, e o IFIX está perto das máximas, né? Um pouquinho abaixo, porque ele bateu e voltou um pouquinho, mas isso mostra a resiliência, que é essa capacidade de geração de juro composto, de reinvestimento dentro da própria carteira, me parece uma estratégia vencedora no longo prazo. Mas, de novo, sei dos riscos, né? Como a gente teve agora recentemente, essa questão de tributação, etc., tudo, isso sim é um risco direcional, mas por outro lado também eu tenho essa confiança de que a indústria de fundos imobiliários ela já se mostrou muito eficaz como fomento para a economia local, então me parece uma vantagem competitiva que nós temos em relação a outros veículos de investimentos. Eu acho que uma pessoa que investe 100% em ações, por exemplo, ainda que tenha 15, 20% de reservas, então vamos imaginar o meu caso, só que uma pessoa que investe 80% em ações e 20% em renda fixa e não tem fundos imobiliários, ações locais, ela vai ter alguns desafios também de setores, ela vai ter alguns desafios de exposição, de qual que é o nível de diversificação ideal para que ela possa compor esse portfólio. E no frigir dos ovos, eu acho que esse portfólio ele vai ter que se definir o quanto ele vai querer estar exposto em crescimento e o quanto ele vai querer estar exposto em dividendo, porque é muito difícil você combinar os dois pontos dentro da mesma estrutura corporativa. Claro que é possível, mas não me parece algo assim tão óbvio ou que acontece com muita frequência dentro dos portfólios. E tudo remete àquilo que você se propõe a fazer e onde que você quer chegar. A partir do momento que você tem uma renda estabilizada, passiva, a partir do momento que você tem um portfólio e você olha para os ativos, enxerga um desafio aqui, outro ali, mas encontra consistência, encontra resiliência, me parece que é uma estratégia que tende a funcionar bem para uma pessoa como a mim, que fico aqui respirando essa classe o tempo todo, né, de fundos imobiliários. Para os colegas que nos acompanham aqui, para os amigos que nos acompanham aqui, eu acho que a grande reflexão que eu quero convidar a todos vocês é, primeiro, entenda qual é a sua zona de competência dentro do seu conhecimento agregado, tá? Cuidado muito em investidor de cotação. Eu vou comprar porque caiu, eu vou vender porque subiu, ou, né? Muitas das vezes a cotação ela acaba sendo o principal trigger para você tomar uma decisão de investimentos. Então, já que caiu muito, chegou a hora de eu comprar. Pode ser que dê certo, mas você está se ancorando numa variável que é totalmente fora do seu controle. E se você começar a se aprofundar nas teses, além de entender o balanço e os indicadores, os múltiplos, é muito importante que você entenda o negócio por detrás. E aí, quando você começa a entender, você vai começar também a se identificar ou não com determinados ativos. Né? Para fundo imobiliário, eu acho que entender a mecânica do negócio, né, do real estate, né, do mercado imobiliário, me parece mais rápido, né, mais objetivo, até porque o brasileiro se identifica muito com esse setor. A partir daí, aí você tem que entender realmente as teses e as subteses que tem dentro de cada fundo, tá bom? Então, em síntese, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que a gente estava recebendo muito essa pergunta, né, sobre, você ainda continua 100%? Você ainda continua? Então a resposta é sim, 100%, mas com esta observação, na verdade é 100% daquilo que é renda variável. Eu ainda continuo aí com 20% em renda fixa, que eu acho que é um patamar bom, face o patamar de juros hoje, então 100% do CDI aí líquido, né, me parece um bom rendimento para você esperar e ter boas reservas. Então, como eu disse, isso pode ser ajustável, pode ser 10 às vezes, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25, por que não? Então, eu acho que esse é um número que hoje representa a minha realidade e tem funcionado bem, de novo. E aqui sim eu concluo, eu queria que todos realmente tivesse a convicção de que a melhor carteira para se investir é aquela carteira que para você te traz conforto, te traz segurança e dentro do teste do travesseiro você consiga passar. Se você acordar todos os dias imaginando que aquela carteira sua ela está sendo recomprada, né, todos os dias às 10 da manhã, então quando o mercado abre, se você não vendeu no dia anterior, significa dizer que você está
reafirmando a compra dos seus ativos para aquele dia. Se você está tendo um sono tranquilo e o mercado abre às 10 da manhã e você está recomprando, ainda que mentalmente, os seus ativos, eu acho que esse é o melhor, essa é a melhor diretriz, né, para que você possa seguir ou não com seus investimentos, tá bom? É difícil falar pelas pessoas aqui, porque vai variar de idade, vai variar de necessidade, de capacidade de aporte, é, expectativa, eu acho que essa é uma palavra que às vezes é subestimada, né? Muitas vezes as pessoas investem num fundo imobiliário com uma expectativa associada, por exemplo, a investir numa small cap. Ou você investe num mercado internacional, lá no índice SP500, com a expectativa de que você está investindo no IBOV. Então, quando você alinha as expectativas, você parametriza melhor as características do produto e isso se encaixa dentro da sua proposta de investimento, tende-se a ficar mais fácil para você tomar essas decisões, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. A resposta então está dada e até um próximo vídeo. Por falar nisso, o próximo vídeo é logo mais às 19h30 aqui no canal. A gente vai falar sobre Yield on Cost, que inclusive tem muita relação com essa live de agora. Por isso que a gente está fazendo essa live, né, aqui agora para vocês, e vocês vão entender como o Yield on Cost pode mudar a sua vida e como pode mudar a sua percepção sobre os seus investimentos. Normalmente é um indicador pouco observado e que tem uma relevância muito grande. Então, até logo mais no canal às 19h30. Valeu, um abraço pessoal, tchau, tchau.